A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa Adna Goiabeiras. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que vem sendo distorcido aí, mas hoje nós vamos compreender realmente o que é o avivamento. E para tratar desse assunto, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que presbítero Marcos Vinícius Ribeiro. Vinícius, eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas e realmente explicasse o que é o avivamento, como as pessoas têm tratado esse assunto e o que realmente é o avivamento. Thaís, assim, eu gosto sempre de exemplificar, né? Diferenciando sempre avivamento de movimento. E acho que a forma mais simples de você exemplificar é o avivamento, ele é perene, ele acontece, é algo que acontece, que surge, e ele gera uma transformação. Então, primeiro critério, gerou uma transformação, opa, é um avivamento. Ele é perene, tornou-se um avivamento. Então, assim, ele gerou uma transformação e é perene, e isso, a gente tem exemplo da Rua Azusa. O que aconteceu lá na Rua Azusa? Gerou uma transformação, inclusive, num processo inclusive, de segregação racial que havia à época. Isso gerou aquele batismo em línguas estranhas, as pessoas eram batizadas, isso tornou-se perene. Houve uma transformação naquele momento, que perdura até hoje, e isso, inclusive, é perene, porque nós sentimos isso até hoje, nós vivenciamos isso até hoje. E quando a gente compara com o que é o movimento, eu sempre brinco que ele é um foguetinho, né? Ele sobe e aí ele atinge um ápice e tende a cair, né? Tende a degringolar. Então a gente acaba diferenciando. Então as pessoas, muitas vezes, respondendo a sua pergunta, muitas vezes elas confundem, né, o avivamento com o movimento. Então tem muita coisa que a gente vê, acha que é avivamento e é um movimento, porque não gera transformação, então é movimento. E o movimento ele tem uma tendência clara, né? O movimento, enquanto você está envolvido com aquele movimento, você está ali naquele meio, ele tem um diferencial, ele tem um fogo, alguma coisa muito assim, sabe, que empolga, que motiva, que gera algo na pessoa. Mas se você saiu dali, aquilo ali esfria, apaga. Então, assim, ele não tem uma perenidade, né? Ele não gera uma transformação de fato na pessoa. Tem uma constância. Não tem uma constância. E isso é muito perigoso, né? Porque às vezes as pessoas vão atrás desses movimentos, de movimentos que não geram de fato uma transformação. E achando que estão buscando um avivamento. Isso é muito perigoso. E o avivamento, de fato, ele começa em você, sozinho no seu quarto. Os grandes avivamentos, eles não começam em grandes movimentos. Às vezes você vê em grandes envolvimentos de pessoas, né? Então, a Rua Azusa, ela começou com uma oração de uma pessoa, que era o responsável por aquele movimento, que ele começou a clamar e se unir em oração com outros, que trouxe todo aquele processo da Rua Azusa. Usando como exemplo, mas você tem outros avivamentos que aconteceram, em que muitos que vão acontecer, que você vai ver que tudo inicia de uma oração, de um processo individual de pessoas que vão individualmente somando forças em oração para chegar de fato, um avivamento. E essa é uma das principais evidências do avivamento, essa constância, essa busca, porque assim, a gente tem costume de colocar prazos, né? Fazer campanha de 21 dias, campanha de não sei quantos dias, e as pessoas colocam prazos para um avivamento e é totalmente o contrário, é realmente essa constância. Exatamente. Para vir o avivamento, existem outras definições, né? Mas uma que eu gosto muito, assim, eu converso muito com meus amigos, assim, quando a gente vai falar de assunto relacionado ao céu, eu gosto muito de dizer assim, o avivamento, ele não vai surgir, hoje eu comecei a orar e amanhã ele vai acontecer. O avivamento, ele tem que ter uma constância também pré, né? O avivamento, ele tem que ter uma constância pré para que esse evento de fato surja. Então, assim, vou dar o exemplo da nossa vigília, né? Então, na nossa vigília que teve aqui, todo mundo ficou admirado, e se você não esteve aqui na nossa vigília, nós teremos outra, eu vou falar logo no final. Mas, assim, teve toda uma preparação antes, né? Todo um processo de consagração antes, um processo que você entende que não é você que faz nada, é Deus quem faz. E você tem que se derramar e buscar mesmo um processo único, exclusivamente você e Deus. E nós que estávamos envolvidos estávamos nesse processo, entendeu? De buscar. E aí é uma coisa que é perene. E de fato, Deus faz na hora certa o que vai acontecer. Esse negócio de colocar 21 dias, né? Porque existe aquela questão, né? Daniel orou 21 dias no 21º. Não, a bênção de Daniel já tinha descido. A verdade é que tinha uma luta espiritual acontecendo entre o anjo e as potestades para que a mensagem fosse entregue, né? E demorou, de fato, esses 21 dias. Mas não é um prazo fixo, né? Deus não tem forma, né?
Ele tem formas de fazer, não formas. Ele não tem pega uma forminha, essa aqui é a forminha da oração. Peraí, tem que seguir esse rito aqui, a oração. Não é, né? Deus tem uma multiforme sabedoria de agir. Eu acho legal. E eu fiquei observando até mesmo na vigília e muitas vezes com amigos conversando, que às vezes nós esperamos assim. Eu vou na vigília lá da Adina Guebeiros porque lá é uma benção. Lá pega fogo e eu vou sair de lá impactado e vou sair avivado. Só que, como você falou, houve uma preparação para aquilo. E as pessoas que estavam aqui, talvez uma pessoa acaba recebendo algo do Senhor, um presente especial de Deus naquele dia, mas não significa que, porque a pessoa veio na intenção só de receber algo, ele vai receber. Não significa que você simplesmente vai acordar um dia e vai falar assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vou lá na igreja, alguém vai colocar a mão na minha cabeça e eu vou ser cheio do Espírito Santo. O avivamento não acontece dessa forma. É muito mais simples, às vezes a gente quer complicar, colocar mil e uma situações, mas é muito simples. Basta você abrir o seu coração, se achegar ao Senhor, e o Senhor vai trabalhar na sua vida. E como o Vinícius falou, de forma perene. Não é da noite para o dia. Então, não se preocupe se você fala assim, mas eu ainda pratico tais coisas, eu não sou perfeito, eu não posso ir para a igreja porque eu não sou perfeito. Abra o seu coração e deixe o Senhor ir trabalhando, porque o Senhor vai nos moldando conforme a vontade dele. Vinícius, eu queria que você contasse um pouco mais, já que nós entramos nesse assunto já da vigília, como foram os preparativos para essa vigília? Porque, além de você, tiveram outros idealizadores e pessoas que trabalharam nisso. Como vocês fizeram um cronograma de oração, de busca, de intercessão? Porque nós sabemos que tudo que nós vamos fazer na igreja é feito uma intercessão antes. Sim. Conta pra gente como que foi todo esse processo. Bom, foi um processo assim que, quando vou lá no início, né, em janeiro, quando eu assumi a liderança dos obreiros e oficialmente comecei a assumir os homens da igreja, né, para dar um direcionamento, para cuidar desse ministério que é tão grande, né, a gente vê as mulheres tão ativas na igreja e não via os homens na mesma atividade, e o pastor me incumbiu disso, e ele me falou assim, olha, eu tenho uma missão para você dentro de todas essas. Eu quero que você organize uma vigília. E aí eu comecei a estruturar tudo isso lá em janeiro já. O Senhor, eu preciso fazer uma vigília, Senhor, eu preciso fazer uma vigília. E eu tive um negócio, Thaís, assim comigo, que eu sempre achei que eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu tive um processo recente, né? Todos sabem, eu tive servindo os legendários, e lá Deus falou comigo que não era eu que fazia as coisas, que era Ele quem fazia tudo. Que era para eu me desfazer do meu eu e deixar Ele fazer as coisas na minha vida. E esse processo de entrega eu apliquei na vigília, sabe? Eu comecei a orar a Deus, fazer a minha parte, fazer a parte que me cabia, que era organizar, que era me consagrar. Eu e minha filha, minha família em consagração. Então lá em casa todo mundo entrou em consagração. Minhas filhas se consagrando. Então todo mundo, nós somos um naquela casa. Então nós em consagração, o pastor Wever me ajudou bastante junto com a Fernanda. Ia lá em casa, a gente esquematizava tudo que podia, que estava à nossa mão. Mas de fato aquilo que estava na mão de Deus ficava na mão de Deus. Sabe, a parte espiritual. Senhor, eu estou me consagrando. Senhor, eu sei que você tem vidas ali que você quer alcançar. Pai, eu sei que tem pessoas ali que precisam. Eu preciso muito. Eu preciso estar ali. Eu sei que vão ter pessoas que vão chegar lá e não vão receber nada. Mas eu quero fazer por aquela pessoa. Se for uma única pessoa que chegar ali e receber um batismo, ou uma única pessoa que chegar ali e aceitar Jesus, ou se reconciliar com Jesus, vale todo o processo. Né? Então, assim... esse foi o maior preparativo assim, de entender que não era eu quem fazia, que era Deus quem fazia todas as coisas. Então eu fiz a minha parte com consagração, com jejum, com oração, me abdicando de coisas que me faziam bem, né? Mas faziam bem para minha carne, né? Que tipo assim, às vezes eu perdia tempo com algumas coisas, deixei essas coisas para buscar mais a Deus, ter um momento mais de intimidade com Deus. Mas assim, certo de que não era eu quem faria nada, era Ele. Tiveram muitos levantes do inimigo tiveram. Mas eu disse para minha esposa assim, amor, tem 2 trabalhos. O inimigo tem ele vai ter duas raivas, né? Vamos dizer assim. Ele vai ter o trabalho de levantar e o trabalho de cair. Porque não tem o que fazer, é Deus que está no negócio. E a gente vivenciou tudo isso aqui naquela vigília maravilhosa, né? Foi uma bênção para a glória de Deus. Uma bênção. E para quem ficou curioso, depois eu vou pedir para colocar trechos aí da vigília do mover. Vocês vão ter um pedacinho do mover sobrenatural que foi.
E nós cremos que isso vai continuar gerando frutos e mais frutos. E é por isso que quem estava aqui está tão sedento pela segunda edição, que já tem data, mas que vocês vão ficar sabendo mais para o final dessa Só no entrevista. finalzinho. Thaís, ainda complementando Pode isso, você vê contar. que foi tão assim, de Deus o negócio, que eu e o Ever, a gente tinha orado a Deus, assim, eu orei muito a Deus para Deus dar o nome dos pregadores. Eu tinha um nome muito forte no meu coração, na verdade, dois nomes muito fortes no meu coração. E aí eu falei, Senhor, é essa, é esse e é esse. E orei a Deus e esse nome veio forte no meu coração. Quando foi na organização, o Ever, tá tudo certo com os pregadores, que o Ever ficou encarregado de acionar os pregadores, né? Porque a gente vê assim, o Vinícius que organizou. Não, não, o Vinícius não fez nada. Eu só tive ali, eu tive uma equipe tão grande, Judite, Virgínia, Léo, da Virgínia, o Ever, a Fernanda, muitas pessoas que cooperaram para tudo isso acontecer. O Ministério de Louvor todo. Então, assim, e aí Ever, tá tudo certo com a pregação? Não, tá tudo certo. Aí depois ele manda uma mensagem, vai, não, aconteceu uma situação. No dia da vigília. Meu Deus. Falei, falei, o que que foi, Wever? Ele falou assim, irmão, seguinte, me perdoa. Eu falei, tá, Wever, mas fala o que que aconteceu. Ele falou, então, você lembra que a gente trocou a data da vigília? Eu falei, lembro. Pois é, eu não avisei os pregadores que a gente trocou a data da vigília. Meu Deus. Aí eu falei assim, cara, relaxa, Deus tá no negócio. Vamos atrás de 3 pregadores pra hoje. Então tá bom. E, cara, foi assim, tão de Deus que o Ever falou, não, vamos falar com esse, e a gente discutiu lá 3 nomes, aí falou assim, ficou 2 nomes, na verdade. Ficou faltando um. Falei, Ever, e aí? Você vai assumir um lugar de um, beleza, tá tudo certo, você vai pregar um. E o Ever já pregaria, uma das pregações mesmo. E ficou faltando um outro. E aí? Vamos pro pastor. O pastor falou assim, olha, tem um nome, Rafael Monteiro? Rafael Martins. Rafael Martins. E foi aquela bênção que nós vimos, né? Pregando, que unção, que coisa linda. Então, assim, você viu, eu achava que os pregadores seriam aqueles que estavam no meu coração ali latente, sabe? E não foram. Não foram. Foram aquelas pessoas que Deus levantou naquele momento de última hora e as pessoas estavam tão dispostas e disponíveis que elas falaram assim: eu vou. Mas, irmão, eu vou. Eu só vou o seguinte: eu vou chegar 11 horas. Outro falou assim: eu vou chegar meia-noite, que eu vou pregar até às 11. Outro falou assim: eu vou pregar até às 10, eu vou chegar às 11. Amém, irmão. Vamos lá, né? Vamos levando a vigília aqui do jeito que der e vamos lá. Vocês vão pregar. Então tá bom. Cara, foi maravilhoso tudo aquilo que Deus fez. Não sou eu quem faço, é Deus. Foi realmente, eu fico lembrando da vigília, eu fico emocionada, porque foi realmente, assim, algo sobrenatural. E não é uma coisa, vocês vão conseguir ver algo nos vídeos, vocês vão ver pessoas chorando, vocês vão ficar alegres, talvez até emocionados de ver um vídeo, mas só quem estava aqui sabe o que realmente foi. Eu posso chegar para você e falar, olha, foi maravilhoso, foi uma bênção, eu posso te deixar com vontade de vir, mas só quem estava aqui e viveu tudo aquilo, sabe? O mover sobrenatural, a unção que estava sobre este lugar. E realmente, algumas pessoas usaram a frase, não sei se a igreja subiu, se o O céu céu desceu, desceu. que é até de um louvor, mas Verdade. realmente era latente a presença de Deus, porque muitas vezes nós somos constrangidos pela presença do Senhor e nós não conseguimos falar, nós só choramos, né? Mas realmente tinha hora que eu não conseguia falar, que eu não conseguia, e eu estava preocupada porque eu ia servir no louvor no segundo período da vigília. Eu falava, Senhor, como que eu vou louvar ali na frente com o choro engasgado aqui e foi assim muito maravilhoso. E é algo que realmente impactou a minha vida naquele momento. E todos os dias, quando eu me lembro, eu falo, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero buscar mais a Deus. Eu acho que naquele dia acendeu essa chama no meu coração de eu quero buscar mais ao Senhor, porque eu quero viver mais vezes isso. Eu não quero viver de momentos. O pastor Ever mesmo pregou, né, que a gente vem aqui e vem comer a parte especial. Eu não quero comer a parte especial do banquete do Senhor só aqui dentro. Eu quero participar desse banquete dentro da minha casa, sozinha, no meu quarto, aonde eu estiver. Eu quero sentir mais e mais essa presença. E nós tivemos muitas vidas impactadas aqui. E no outro dia, nós estávamos trabalhando e conversando sobre a vigília. E todo mundo assim, meu Deus, foi uma loucura, foi sobrenatural, foi lindo. E realmente não é para glória do Vinícius, não é para glória Não. do Ever que pregou, é para glória de Deus. E é para nós que temos uma fé em Jesus, uma fé em Deus, realmente vermos que o Senhor ele está disponível. Quando nós estamos dispostos também a buscá-lo, ele está disponível.
o Senhor Jesus morreu na cruz e o véu se rasgou, nós não precisamos mais de sacerdotes, de animais para oferecer sacrifícios. A presença de Deus é acessível a todo aquele que se dispõe a buscar o Senhor. Então, essa chama se acendeu no meu coração, Vinícius. Saiba que você foi usado, o Ever, a Amém. Fernanda, a Virgínia, todos aqueles que trabalharam, todas as pessoas que trabalharam nessa vigília, plantaram sementes em muitos corações, não só no meu. E eu creio que isso vai frutificar para a glória de Deus. E é por isso que eu estou tão ansiosa para outra. Deixa eu te falar um negócio legal. Assim, a Rose, ela dobrou muito o joelho para que isso acontecesse. Assim, nós, os irmãos sabem aqui que nós temos várias pessoas do Ministério de Intercessão. Sim. Nós temos um intercessor aqui que cuida de toda a igreja, mas cada departamento tem sempre alguém que intercede, né? E eu não poderia ser diferente, mas eu queria minha esposa intercedendo por mim, né? Nada mais Sim. justo e mais próximo, porque ela é uma carne comigo, né? Então nós estamos juntos. Eu intercedo pela minha casa sempre, eu sou intercessor do meu lar. Eu assumo a batalha espiritual lá de casa, mas às vezes eu preciso de alguém do meu lado orando junto comigo. E a Rose dobrou muito o joelho acerca disso. E eu também queria agradecer ela, porque de fato esse movimento, assim, ele nasce, como a gente falou, muito antes no processo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para o pessoal entender que, daquela primeira pergunta que você me fez, a diferença, né? De um movimento para de fato um verdadeiro avivamento verdadeiro. Você viu que na sua fala e você vê que isso reverberou na empresa, reverberou inclusive na minha família. Eu tenho uma tia. Eu tenho tios que moram fora do país que mandaram mensagem. A minha esposa falou assim: amor, tua tia Né tá assistindo a vigília. Ela assistiu a vigília posteriormente, mas viu que no comentário de madrugada a minha tia Né tava assistindo, sabe? Então tem pessoas que com um fuso horário diferente do nosso estavam assistindo. Então, assim, isso gerou uma transformação em vidas e mandaram comentários para mim acerca disso. Você vê que a diferença? Gera uma transformação, gerou em você uma necessidade de falar, pô, eu quero viver isso aqui todo dia na minha casa, eu quero trazer isso para dentro da minha casa. Porque se não tiver isso aqui, ele é fogo estranho, como a gente fala entre os irmãos brincando no dialeto assembleano, né? Isso é fogo estranho, isso é fogo estranho. Por quê? Ele não tem transformação, às vezes é um teatro, é uma mímica, é um cenário. E quando eu vejo o que aconteceu aqui e quanto isso está reverberando nos cultos, a gente vivenciou algo maravilhoso ontem também, no culto dos jovens casais, a manifestação do Espírito Santo, a ministração acerca daquilo, de tudo que está vivenciando. Então, se não tiver esses sinais de transformação posterior ao processo, é um mero avivamento, é um mero movimento, um fogo estranho, deixa de ser avivamento. Um fogo de palha, literalmente. Literalmente. Pega fogo muito rápido, mas também cessa muito rápido. Muito rápido mesmo. Se você ainda não assistiu a entrevista com a Rose Ribeiro, que é a esposa do presbítero Vinícius, eu convido você a ir lá no nosso canal do YouTube, clica lá e assista a entrevista sobre a intercessão. Ela vai falar um pouco mais sobre como você chegar a Deus, sobre como derramar o seu coração na presença do Senhor para poder sentir de fato e viver esse verdadeiro avivamento. Hoje nós estamos falando sobre a vigília, sobre uma pontinha do que tem sido esse avivamento aqui dentro da nossa igreja, mas lá você vai entender um pouquinho mais sobre intercessão. Então fique agora aí assistindo um pouquinho do que foi essa vigília e logo depois eu já vou falar para vocês sobre a data da próxima.
sou totalmente teu. Se você viu esse trecho da vigília e ficou com vontade de participar, agora eu já vou te contar a data da próxima. E aí, Vinícius, quando é a nossa próxima vigília? Dia 25 de outubro, vocês estejam preparados. 25 de outubro, às 22 horas, aqui na nossa igreja, nós faremos uma vigília abençoada. Nos mesmos moldes dessa vigília, mas com algum plus aí que vocês vão sentir a presença de Deus e vão ter algumas coisas que surgiram de ideias no caminho, Thaís, que foram muito legais. Muitas pessoas deram dicas excelentes, outras falaram, olha, eu quero contribuir com isso, e então vai ser uma bênção. Inclusive, você foi fazer um negócio lá, então tô na Vai ter um expectativa. mistério aí, vai ter um mistério Tô na aí. expectativa. Então, assim, vai ser muito bom, Thaís. Dia 25 de outubro, já tem vai dar um bom tempo pra gente organizar, porque no meio do caminho eu tenho que organizar os cultos dos homens, que vão acontecer todo segundo sábado do mês. Então, a gente já consegue fazer essa vigília aí de forma abençoada. E legal que você falou agora a data para nós aqui, todos que estamos ansiosos por este momento, porque para não vir a pessoa, a vigília é amanhã, do jeito que tá, a pessoa vem e acha que vai ser sobrenatural e ela não recebe nada. Vinícius, fala pra gente um pouco sobre como a pessoa pode se achegar mais a Deus e realmente sentir a presença de Deus para que este lugar seja o lugar dela transbordar. Eu sempre gosto de dizer, Thaís, que não existe uma receita de bolo, sabe? Eu não gosto dessas receitas. Eu vou te dar uma chave, eu tenho pega o código, sabe? Eu tenho um pouco de receio disso aí. Mas, falando assim, bem sinceramente, eu gosto de copiar aquilo que Jesus fez, sabe? Se ele fez é porque a gente tem que seguir. Então, você vai ver lá em Mateus, olha, ele saiu de madrugada, antes do amanhecer, e foi orar a Deus. Lucas fala que ele orou a noite inteira na presença de Deus, né? Então esse é um básico para a gente entender que é necessário nós termos uma vigília, né? Mas individualmente, como eu faço isso? Vinícius, eu preciso estar numa vigília para sentir a presença de Deus, eu preciso estar num culto avivado, eu preciso estar num movimento de avivamento para sentir a presença de Deus, eu preciso estar num... Não. Você tem que primeiramente se chegar a Ele. E eu gosto sempre de dizer para as pessoas, eu falo para o pessoal quando eu dou aula do discipulado, eu digo assim, nós temos o costume, né, brasileiro, isso é um costume estritamente nosso, tá? Aqui da América do Sul, de você vir a um culto querendo que Deus te dê algo. Eu vou lá buscar algo de Deus. Eu vou buscar. Na verdade, você tem que vir aqui a entregar algo a Deus. Então, quando você busca a Deus, fala, Senhor, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha alma, eu te entrego o meu espírito, eu te entrego tudo aqui. Está tudo em suas mãos. Faça de mim o que o Senhor quiser. Eu me derramo aqui na tua presença, eu não sou nada, eu estou aqui para te buscar, Senhor. Eu vim para buscar você. Então, assim, perceba que vai ser diferente. Porque quando você vem aqui, Senhor, eu quero isso, aí a gente faz aquela famosa listinha de supermercado. Senhor, me dá isso, eu preciso daquilo. Senhor, você está vendo, eu quero mais unção, eu quero mais isso, eu quero mais isso. Mas você não se derrama de fato na presença de Deus. Porque se Jesus, que sendo Deus, ele veio aqui na terra, se deixou, né, toda a sua deidade, todo o seu processo de Deus para ser homem aqui conosco, aqui, se abdicou de ser o rei para estar aqui junto de nós, sofreu as mesmas dores, quer dizer, ele abriu mão de muitas coisas para estar na presença de Deus, muita coisa para estar ali, para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu papel, para ser de fato, né, o Cordeiro Imaculado, né, para fazer o sacrifício vicário em nosso favor. Então, assim, poxa, por que eu não vou fazer o mesmo de chegar ali, Senhor, eu não sou nada, eu estou me entregando, eu estou me prostrando aos seus pés mesmo. E comece uma oração nesse sentido, de se entregar a Deus. Porque quando você vem buscar, você parece que você está tirando pedido com Deus. É um representante comercial que eu venho tirar pedido com ele. Não é. É Deus, irmão. Então se prostra e se entrega na presença dele, de fato, entregando-se a ele, se prostrando a ele. E tudo começa diferente. Então, quando você vier a essa vigília, você venha com esse sentimento de entrega. Eu vim me entregar aqui, Senhor. Eu vim entregar tudo que eu sou, tudo que eu fiz até agora, está tudo na tua mão. E eu quero sentir a tua presença, eu me esvazio de mim, sabe? Eu quero me esvaziar de mim. E quando você ora, se esvaziando de si, tudo se torna mais fácil. Você começa a sentir a presença de Deus muito mais fácil. Eu tenho essa experiência, então eu tenho vivido isso. Amém, glória a Deus. E o que eu queria dizer para as pessoas é que quando você vier, venha com as expectativas altas, porque nós estávamos conversando com algumas pessoas que vieram, falaram assim, eu fui pra vigília assim, não sei, acho que
eu tava com esse sentimento de, tá bom, mais uma vigília. Depois da primeira pregação eu vou embora, né? Depois da primeira pregação eu já vou, porque já vai estar tarde, a vigília até 5 da manhã eu não vou aguentar ficar. E todo mundo que eu conversei que estava com esse pensamento foi embora daqui 5:30 da manhã. Então, além de buscar ao Senhor, de se derramar na presença dele, venha com as suas expectativas altas. Não para bênçãos que você vai receber, principalmente bênçãos materiais, que muita gente vem atrás de bênção material e é normal, mas venha com a sua expectativa alta de sentir realmente a presença do Senhor e sair daqui com o seu coração transbordando, alegre, querendo contar as boas novas para todo mundo de salvação, de Jesus, falar o quanto Jesus é maravilhoso e o quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor. Eu agradeço, Vinícius. Você Obrigado, foi Thaís. intimado a estar aqui hoje. Eu Verdade. agradeço você Foi mesmo. por ter aceitado esse convite. E eu quero agradecer a vocês também pela audiência. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho de sempre conosco aqui com a Adna Goiabeiras. Eu desejo que o Senhor abençoe o seu dia, a sua semana. E não saia daí, porque já já começa o segundo culto. Deus abençoe vocês e até o próximo programa.